O recuo drástico das águas do rio Eufrates tem revelado muito mais do que apenas o solo árido de uma região castigada por décadas de mudanças climáticas severas e tensões geopolíticas. Diante das imagens de ruínas milenares que voltam às superfícies e de fendas que se abrem no leito seco, surge uma inquietação inevitável que une a observação científica aos relatos contidos nos textos mais antigos da nossa civilização. Seria possível que os eventos que observamos hoje no Oriente Médio guardem uma relação direta com os cronogramas proféticos estabelecidos há quase 2000 anos no livro do Apocalipse? Quem seriam, na verdade, os 4 anjos que as escrituras apontam como estando confinados nas profundezas desse rio e qual seria o real impacto de sua libertação para o destino das nações? Estaríamos diante de um fenômeno puramente geográfico, de uma interpretação simbólica dos textos sagrados ou de sinais que a teologia sempre nos orientou a observar, com extrema atenção, é claro. Como separar o que é especulação digital do que está registrado de forma literal nos manuscritos bíblicos sobre o destino final desse curso de água? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Meu nome é Doni, este é o Arquivo Confidencial. Bora pro vídeo. A relevância do rio Eufrates na estrutura bíblica não começa no livro do Apocalipse, mas sim nos primeiros versículos do Gênesis, onde ele é identificado como um dos 4 braços que saíam do Jardim do Éden para regar a terra recém-criada. Ao longo de toda a história sagrada, este curso de água funcionou como uma fronteira simbólica e física entre a terra prometida e as potências pagãs do Oriente, representando um limite em que, uma vez cruzado, invariavelmente trazia consequências espirituais profundas para o povo de Israel. E é essa carga histórica de milênios que confere um peso avassalador às palavras escritas pelo apóstolo João, quando ele descreve a visão da 6ª trombeta, um momento em que a geografia que conhecemos se torna o palco de uma intervenção sobrenatural sem paralelos. Ao analisarmos o capítulo 9 do livro do Apocalipse, encontramos a ordem específica vindo da voz que emana dos chifres do altar de ouro diante de Deus, determinando a liberdade dos 4 anjos que estão presos ao grande rio Eufrates. Diferente de outras figuras celestiais descritas como mensageiras da paz, estes seres são apresentados como entidades preparadas para o momento exato, aguardando há eras a autorização divina para executar uma missão que resultará na morte de 1/3 da humanidade. O texto bíblico não os descreve como símbolos vagos, mas aponta para uma localização geográfica precisa, sugerindo que existe um mistério de contenção espiritual amarrado àquela região que agora, com a seca das águas, volta a ocupar o centro das atenções de quem estuda as profecias do fim dos tempos. A descrição contida no capítulo 9 do Apocalipse sobre os 4 anjos presos junto ao grande rio Eufrates rompe completamente com a visão contemporânea suavizada que muitos possuem sobre figuras celestiais. O texto grego utiliza termos que sugerem uma contenção forçada, indicando que esses seres não estão ali por vontade própria, mas sim mantidos sob uma custódia divina rigorosa, até que o relógio escatológico atinja o segundo exato de sua ativação. É impressionante notar a especificidade que a Bíblia trata esse evento, afirmando que eles foram preparados para uma hora, um dia, um mês e um ano, muito bem definidos, o que nos obriga a encarar essa profecia não como uma alegoria vaga, mas como um evento histórico de futuro exato. Diferente dos anjos que trazem mensagens de esperança ou que protegem os fiéis, estas 4 entidades são descritas como agentes de um juízo sem precedentes, cuja libertação resulta no surgimento de um exército colossal que a teologia frequentemente debate entre ser uma força militar humana ou uma manifestação puramente sobrenatural. A localização exata desses anjos no Eufrates reforça a ideia de que este rio funciona como uma espécie de selo geográfico que separa o tempo da paciência divina do tempo do acerto de contas final com a humanidade. Ao observarmos as fendas que se abrem no leito seco do rio nos dias de hoje, a leitura desses versículos ganha uma camada de realismo que desafia o ceticismo e coloca em perspectiva a urgência de compreendermos o que o texto sagrado realmente quer dizer
quando afirma que o que estava preso será, enfim, solto sobre a terra. Ao observarmos o curso desse rio milenar se transformar em um caminho de pó e ruínas, somos forçados a encarar a possibilidade de que as fronteiras entre o mundo físico e o mundo do reino espiritual sejam muito mais frágeis do que a nossa lógica moderna ousa admitir. O esvaziamento do Eufrates, tanto na sua substância hídrica quanto em sua função de barreira histórica, coloca a humanidade diante de um espelho que reflete as advertências mais severas registradas na ilha de Patmos, sugerindo que o tempo da observação passiva pode estar chegando ao fim. Seja como um cumprimento literal da sexta trombeta ou como um poderoso símbolo teológico sobre a finitude das estruturas que sustentam o mundo, o que emerge do leito seco é um chamado à reflexão sobre a nossa própria posição diante do sagrado e das promessas de um juízo que a história insiste em ignorar. Embora a ciência aponte para causas climáticas e tensões geopolíticas como os motores dessa seca sem precedentes, para quem estuda as profecias, as coincidências parecem se alinhar de forma perturbadora demais para serem descartadas como meros acasos da natureza. A pergunta que permanece ecoando entre as fendas do solo mesopotâmico não é apenas sobre quando as águas retornarão, mas sim sobre o que acontecerá com o equilíbrio do mundo se os selos espirituais de fato se estiverem rompendo diante dos nossos olhos. A complexidade desse cenário nos leva a um ponto onde a fé e a realidade se encontram de maneira definitiva, deixando um rastro de incertezas que desafia tanto o cético quanto o devoto. Diante de tudo o que vimos, eu quero saber a sua percepção sobre esses eventos que o mundo está testemunhando. Você acredita mesmo que estamos presenciando o cumprimento literal e físico do que foi escrito no livro do Apocalipse sobre os 4 anjos, ou entende que esses sinais devem ser lidos de forma puramente simbólica dentro do contexto atual? O recuo dessas águas é apenas um desastre ambiental ou um sinal de que algo muito maior está prestes a ser libertado? Deixe aqui nos comentários o que você acha disso, se você acredita no que está escrito na Bíblia ou, como eu disse, se você acredita que é algo simbólico ou literal, beleza? Vamos continuar com esse debate aqui nos comentários, o que você acha sobre isso, sempre com muito respeito. Beleza, galera? Eu sou o Doni, este foi mais um Arquivo Confidencial, até o próximo vídeo, tchau. Ah não, eu não pedi o like, né? Eu pedi o like? Não lembro. Não pedi o like. Enfim, galera, este foi o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para a gente continuar produzindo vídeos assim, aciona o sininho, beleza? E deixe aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Você acredita, como eu disse, que a Bíblia cita isso como algo literal ou algo simbólico? Ou você nem mesmo acredita no que está escrito no livro sagrado? Beleza? Deixa aí sempre com muito respeito, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Este foi mais um Arquivo Confidencial. Eu sou o Doni. Até o próximo vídeo. Tchau.